Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou apenas um pesquisador errante, e nesse vídeo a gente vai continuar nossa leitura comentada, dessa vez o capítulo 17 do livro do Pequeno Príncipe. Então já sabe, né? Dá o like se você está gostando dessa série de leitura comentada, e deixa teu comentário, eu quero saber o que você está achando, se está achando bom, se está achando ruim, se tem algo para mim melhorar. Se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização também, eu sempre estou tentando postar vídeo novo, apesar de ter parado um pouco agora. E é isso, espero que você aproveite essa leitura, e vamos nessa, e vamos nessa por causa que, sinceramente, eu gostei bastante desse capítulo 17. Capítulo 17. Quando a gente quer fazer graça, mente às vezes um pouco. Não fui lá muito honesto ao lhes falar dos acendedores de lampiões. Corro o risco de dar, àqueles que não conhecem nosso planeta, uma falsa ideia dele. Os homens ocupam, na verdade, muito pouco lugar na superfície da Terra. Se os 2 bilhões de habitantes que povoam a Terra se mantivessem de pé, colados um ao outro, como para um comício, acomodar-se-iam facilmente numa praça pública de 20 milhas de comprimento por 20 de largura. Poder-se-iam ajuntar a humanidade toda na menor das ilhas do Pacífico. As pessoas grandes não acreditarão, é claro. Elas julgam ocupar muito espaço. Imaginam-se tão importantes como os baobás. Digam-lhes, pois, que façam o cálculo. Elas adoram os números. Ficarão contentes com isso. Mas vocês não percam tempo com esse problema de aritmética. Inútil. Vocês acreditam em mim. O príncipezinho, uma vez na Terra, ficou, pois, muito surpreso de não ver ninguém. Já receara ter se enganado de planeta, quando um anel, cor de lua, remexeu na areia. Boa noite, disse o príncipezinho, inteiramente ao acaso. Boa noite, disse a serpente. Em que planeta me encontro? Perguntou o príncipezinho. Na Terra, na África, respondeu a serpente. Ah, e não há ninguém na Terra? Tu és um bichinho engraçado, disse ele, fino como um dedo. E o deserto? Não há ninguém nos desertos. A terra é grande, disse a serpente. O príncipezinho sentou-se numa pedra e ergueu os olhos para o céu. As estrelas são todas iluminadas. Não será para que cada um possa um dia encontrar a sua? Olha, o meu planeta está justamente acima de nós. Mas como está longe? Teu planeta é belo, disse a serpente. Que vens fazer aqui? Tive dificuldade com uma flor, disse o príncipe. Ah, exclamou a serpente. E se calaram. Onde estão os homens? Repetiu enfim o príncipezinho. A gente está um pouco só no deserto. Entre os homens também, disse a serpente. O príncipezinho olhou-a longamente. Tu és um bichinho engraçado, disse ele, fino como um dedo. Mas eu sou mais poderosa que o dedo de um rei, disse a serpente. O príncipezinho sorriu. Tu não és tão poderosa assim. Não tem sequer umas patas. Não pode sequer viajar. Eu posso levar-te mais longe que um navio, disse a serpente. Ela enrolou-se na perninha do príncipe, com um bracelete de ouro. Aquele que eu toco, eu o devolvo à terra de onde veio, continuou a serpente. Mas tu és puro, tu vens de uma estrela. O príncipezinho não respondeu. Tenho pena de ti, tão fraco nessa terra de granito. Posso ajudar-te um dia, se tiveres muita saudade do teu planeta. Posso... Oh, eu compreendi muito bem, disse o príncipezinho. Mas por que fala sempre por enigmas? Eu os resolvo todos, disse a serpente. E calaram-se os dois. O príncipezinho atravessou o deserto e encontrou apenas uma flor de 3 pétalas, uma florzinha à toa. Bom dia, disse o príncipe. Ah, bom dia, disse a flor. Onde estão os homens? Perguntou polidamente. A flor, um dia, vira passar uma caravana. Os homens? Eu creio que existam 6 ou 7, vivos há muitos anos, mas não se pode nunca saber onde se encontram. O vento os leva. Eles não têm raízes. Eles não gostam das raízes. Adeus, disse o príncipezinho. Adeus, disse a flor. O príncipezinho escalou uma grande montanha.
As únicas montanhas que conhecera eram os 3 vulcões que lhe davam pelo joelho. O vulcão extinto servia-lhe de tamborete. De montanha tão alta, pensava ele, verei todo o planeta e todos os homens. Mas só viu agulhas de pedra, pontudas. Bom dia, disse ele inteiramente ao Léo. Bom dia, bom dia, bom dia, respondeu o eco. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Respondeu o eco. Sede meus amigos, eu estou só, disse ele. Estou só, estou só, estou só. Respondeu o eco. Esse planeta é todo seco, pontudo e salgado. Que planeta engraçado, pensou então. É todo seco, pontudo e salgado. E os homens não têm imaginação. Repete o que a gente diz. No meu planeta, eu tinha uma flor. E era sempre ela que falava primeiro. Mas aconteceu que o príncipezinho, tendo andado muito tempo pelas areias, pelas rochas e pela neve, descobriu enfim uma estrada. E as estradas vão todas na direção dos homens. Bom dia, disse ele. Era um jardim cheio de rosas. Bom dia, bom dia, bom dia, disseram as rosas. O príncipezinho contemplou-as. Eram todas iguais à sua flor. Quem sois? Perguntou ele estupefato. Somos rosas, somos rosas, somos rosas, disseram as rosas. Ah! Exclamou o príncipezinho. E ele sentiu-se extremamente infeliz. Sua flor lhe contado que ela era a única de sua espécie em todo o universo. E eis que havia 5.000 iguaizinhas num só jardim. Ela haveria de ficar bem vermelha, pensou ele, se visse isto. Começaria a tossir, fingiria morrer, para escapar ao ridículo. E eu, então, teria que fingir que cuidava dela, porque senão, só para me humilhar, era bem capaz de morrer de verdade. Depois refletiu ainda. Eu me julgava rico, de uma flor sem igual. E é apenas uma rosa comum que eu possuo. Uma rosa e 3 vulcões que me dão pelo joelho, um dos quais extinto para sempre. Isso não faz de mim um príncipe muito grande. E deitado na relva, ele chorou. E foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu polidamente o príncipezinho, que se voltou, mas não viu nada. Eu estou aqui, disse a voz debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Eu sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs o príncipezinho. Estou tão triste. Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ah, desculpa, disse o príncipezinho. Após uma reflexão, acrescentou. Que quer dizer cativar? Tu não és daqui? Disse a raposa. Que procuras? Procuro os homens, disse o príncipezinho. Que quer dizer cativar? Os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. É bem cômodo. Criam galinhas também. É a única coisa interessante que eles fazem. Tu procura galinhas? Não, disse o príncipezinho. Eu procuro amigos. Que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Tu não és ainda para mim senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens também necessidade de mim. Não passa a teus olhos como uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim o único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Começo a compreender, disse o príncipezinho. Existe uma flor, eu creio que ela me cativou. É bem possível, disse a raposa. Vê-se tanta coisa na terra. Oh, não foi na terra, disse o príncipezinho. A raposa pareceu intrigada. Num outro planeta? Sim. Há caçadores nesse planeta? Não.
Que bom. E galinhas? Também não. Hum, nada é perfeito, suspirou a raposa. Mas a raposa voltou à sua ideia. Minha vida é monótona. Eu caço galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem, e todos os homens se parecem também. É por isso que eu me aborreço um pouco. Mas se tu me cativas, minha vida será como cheia de sol. Conheceria um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. O teu me chamará para fora da toca, como se fosse música. E depois, olha, vê lá longe os campos de trigo? Eu não como pão. O pão para mim é inútil. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma. E isso é triste. Mas tu tens cabelos cor de ouro. Então será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo que é dourado fará lembrar-me de ti. E eu amarei o barulho do vento no trigo. A raposa calou-se e considerou por muito tempo o príncipe. Por favor, cativa-me, disse ela. Bem quisera, disse o príncipezinho. Mas eu não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. A gente só conhece bem aquilo que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo prontinho nas lojas. Mas não existem lojas de amigos. Os homens não têm mais amigos. Se tu quiseres um amigos, cativa-me. Que é preciso fazer? Perguntou o príncipezinho. É preciso ser paciente, respondeu a raposa. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim na relva. Eu te olharei de canto de olho, e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos, mas cada dia te sentarás mais perto. No dia seguinte, o príncipezinho voltou. Teria sido melhor voltares à mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começaria a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. É preciso ritos. O que é um rito? Perguntou o príncipezinho. É uma coisa muito esquecida também, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros, uma hora das outras horas. Os meus caçadores, por exemplo, possuem um rito. Dançam na quinta-feira com as moças da aldeia. A quinta-feira, então, é um dia maravilhoso. Vou passear até a vinha. Se os caçadores dançassem a qualquer dia, os dias seriam todos iguais, e eu não teria férias. Assim, o príncipezinho cativou a raposa. Mas quando chegou a hora da partida, a raposa disse: Ah, eu vou chorar. A culpa é tua, disse o príncipezinho. Eu não queria te fazer mal, mas tu quisestes que eu te cativasse. Quis, disse a raposa. Mas tu vais chorar, disse o príncipezinho. Vou, disse a raposa. Então, não sais lucrando nada. Eu lucro, disse a raposa, por causa da cor do trigo. Depois ela acrescentou: Vai rever as rosas. Tu compreenderás que a tua é a única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus, e eu te farei de presente um segredo. Foi o príncipezinho rever as rosas. Vós não sois absolutamente iguais à minha rosa. Vós não sois nada ainda. Ninguém ainda vos cativou. Nem cativastes a ninguém. Sois como era a minha raposa. Era uma raposa igual a 100.000 outras. Mas eu fiz dela um amigo. Ela agora é única no mundo. E as rosas estavam desapontadas. Sois belas, mas vazias. Disse ele assim. Não se pode morrer por vós. Minha rosa, sem dúvida, um transeunte qualquer pensaria que parece convosco. Ela sozinha é, porém, mais importante que vós todas, pois foi ela que reguei, foi a ela que pus sob a redoma, foi a ela que abriguei com paravento, foi dela que matei as larvas, exceto 2 ou 3 por causa das borboletas. Foi a ela que eu escutei queixar-se ou gabar-se, ou mesmo calar-se, algumas vezes. É a minha rosa. E voltou então a raposa. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa. Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração.
O essencial é invisível para os olhos. O essencial é invisível para os olhos, repetiu o príncipezinho, a fim de lembrar-se. Foi o tempo que perdestes com a tua rosa que fez tua rosa tão importante. Foi o tempo que perdi com a minha rosa, repetiu o príncipezinho, a fim de se lembrar. Os homens esqueceram essa verdade, disse a raposa. Tu não deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela rosa. Eu sou o responsável pela minha rosa, repetiu o príncipezinho, a fim de se lembrar. Ah, texto longo. Enfim. Cara, esse texto é bem longo, então eu já vou adiantar que esse vídeo vai ser mais comprido, mas eu juro pra vocês que eu vou tentar fazer ele bem enxuto, ou pelo menos o mesmo tamanho dos outros, né? Mas considerando o tamanho do texto, eu espero que vocês não fiquem bravos comigo por ele ser um pouco maior do que o normal. Mas enfim, eu acho que tem muita coisa pra gente considerar aqui nesse capítulo. Esse capítulo é bem mais denso que os outros. Ele não é tão denso por ser enigmático, na verdade, ele é muito mais explícito, digamos assim, né? Ele diz mais na cara o que ele quer dizer, né? E não fica tanto de enigma. Mas tem muita coisa aqui, e eu acho que essas coisas deveriam estar juntas. Tanto é que eu considerei separar em várias partezinhas para tentar manter esse ritmo. Mas eu pensei, mas eu vou fazer livros que vão ter capítulos muito maiores, e esse capítulo aqui parece estar tudo coladinho uma coisa com a outra. Então vamos manter, né? E começando pelo começo, eu achei interessante que aqui é a primeira aparição da cobra, né? Essa cobra, ela é a primeira coisa que ele vê aqui na tela, aqui na Terra, né? Então, essa cobra vai ali, cumprimenta ele, começam a trocar ideia, perguntam onde estão os homens, né? E o interessante é que essa cobra aqui ela é bem mais filosófica, ela tem muitas coisas para dizer, certo? E não é apenas coisas para dizer no sentido de ela tem muito para falar. Ela tem muito conhecimento para passar pro Pequeno Príncipe, certo? Principalmente sobre a Terra, por causa que essa cobra, ela, aparentemente, ela tem um vasto conhecimento. Não seria o mesmo conhecimento de outras pessoas que nós vimos, como geógrafo ou como homem de negócios, mas é um conhecimento de experiência, sabe? Eu vejo que essa cobra aqui, ela seria uma pessoa mais velha. Ela não aparenta ser uma criança, pelo fato de ser imprudente e impulsiva. Ela também não é um adulto que apenas está pensando no imediatismo de agora, mas ela pensa em coisas, de certa forma, mais transcendentes, coisas do além. Não além no sentido pós-vida, mas no posterior. Ela pensa muito mais no que vem depois. Então, nesse sentido, né? Bem, pelo menos pra mim, né? É o que eu consegui ver dessa cobra. E o interessante é que a primeira lição que ela passa pro Pequeno Príncipe, no caso, é que não é porque ela é pequena, não é porque ela não tem patas, não é porque ela não parece ameaçadora que ela é inofensiva. Ela já diz que ela é tão poderosa quanto o dedo de um rei. Então, pode dizer que ela realmente ela consegue ordenar coisas. No caso, ela ordena a morte, né? E conversando com o Pequeno Príncipe, ela até também comenta que. Na verdade, o Pequeno Príncipe fala, né? Que ele se sente sozinho no deserto, onde estão os homens, né? E a cobra fala, também entre os homens nós também estamos sozinhos. Mostrando que, na verdade, essa ideia de solidão, às vezes, ela é tratada de uma forma, às vezes, irresponsável, porque a gente pensa que, às vezes, solidão é apenas estar sozinho, no sentido de não ter ninguém do meu lado. Mas muitas vezes a solidão é. Não tem ninguém que te compreenda, não tem ninguém que te faça uma boa companhia de fato. Ninguém que afasta de si o sentimento de que você não é compreendido. É nesse sentido a palavra solidão. Que é o que o Príncipezinho queria, ele queria um amigo pra se sentir compreendido. Alguém pra compartilhar sua vida, né? E muitas vezes a gente sente sozinho mesmo, né? Nesse sentido. Eu poderia me alongar bastante nisso, mas vou tentar ser bem conciso, bem resumido nisso. Que é solidão não é não ter ninguém em volta de você. Às vezes solidão é você não se sentir compreendido, sentir que você é o único no mundo, mas não no sentido que você é especial, mas sentir que ninguém mais vai estar com você, que ninguém vai te compreender da forma como você pensa, a forma como você quer ver a vida ou você quer viver sua vida, propriamente. Então essa é a solidão de não poder compartilhar as coisas. E no fim, que eu acho que é um, uma das coisas últimas que nós buscamos. Pessoas que podem compartilhar coisas. Compartilhamos histórias, compartilhamos comida, compartilhamos é, ajuda um com o outro, certo? Enfim, compartilhamos relacionamento, a vida, enfim. Mas é sempre uma.
uma questão de partilha, uma questão de querer dar para os outros também, sentir enxergado. O ser humano tem essa necessidade biológica, né? Até porque se a gente não tivesse isso evolutivamente, a gente só morreria, porque a gente ficaria separado em grupos mais fracos, né? Então, estar de acordo com o grupo, às vezes, essa questão de uma, entre aspas, pressão social, de querer estar com as pessoas, né? É natural. E é boa, certo? O problema é quando isso desvirtua. Mas enfim, eu já falei muito disso. A próxima coisa que a gente vê, no caso a cobra, né? Ahn, na verdade, tem uma coisa que eu até estava esquecendo de falar sobre, quantas estrelas, será que é para que cada pessoa tenha uma estrela? Eu não sei por que exatamente ele falou isso nesse momento, eu realmente fiquei pensando, não consegui achar um motivo, mas talvez seja o fato de ele estar olhando pro céu, olhando para as possibilidades que ele poderia alcançar. Vamos fingir que cada estrela seria um planeta com uma pessoa isolada. E ele diz: pô, será que para cada pessoa isolada não teria uma pessoa correspondente? Para que não se sinta só. Talvez seja isso. Admito que pensei nisso agora. Não estava planejado. Mas realmente eu não consigo entender. Então, pode ser, como pode não ser. Realmente, se alguém falasse que não é, eu não teria muito o que contra-argumentar. Mas o que eu consegui enxergar é isso, certo? E também tem até aquela questão de simbolismo, você olha pro céu, vê tantas estrelas, nós podemos estar sozinhos no universo, não no sentido de ET, mas no sentido de é, você sente acompanhando, se sente. Eu não sei que palavra usar. Eu tentei invocar uma palavra e não consegui aqui. Falei miseravelmente. Mas sentir que você tá com algo. Sentir que você tem, de certa forma, um propósito, que tem outras coisas junto com você, mas não no sentido de coisa material. Uma presença com você, sabe? Uma presença de ideias mesmo. Mas enfim, não consegui invocar a palavra. E o que ele continua aqui, contando na história, é que essa cobra se enrolou nele. Eu não sei exatamente se ela continuou enrolada nele. Tipo assim, se enrolou um bracelete de ouro na perna dele. Talvez tenha ficado ali até o final. Eu sei que a cobra no final vai ajudar ele a viajar, se eu não estou enganado. Mas eu não sei se essa cobra tava junto da perna dele durante a conversa com o aviador. Realmente eu não entendi isso, ou se ela só seguiu ele. Eu acho mais provável que tava enrolando na perna dele mesmo. E é isso. Mas de qualquer forma, depois disso, a gente vê que andando no deserto, o príncipezinho encontra uma flor de 3 pétalas. E essa flor de 3 pétalas é bem interessante, tem bastante simbolismo que a gente pode ver nela. Mas eu vou também ser bastante conciso. Eu acho que o principal é ver que é uma planta. Então a planta resiste, a planta não sai do lugar, ela se adapta às situações, ela afunda suas raízes para buscar mais nutrientes, sabe? A planta ela só morre quando as raízes dela de fato morrem. Quem já carpiu um lote sabe muito bem disso. Só tirar as folhas, dane-se. Importante tirar as raízes. Ela é um símbolo de perseverança também. Por causa que você está no deserto, você não tem muita perspectiva de melhora, mas você continua ali. As 3 pétalas dela também, de certa forma, mostram que ela é uma pessoa bem sofrida. No sentido de. O simbolismo que tá ali, né? A gente sabe que não é sobre flores, vou ser bem sério. Então, seria uma pessoa bem sofrida, porque a gente viu que a rosa era bonita, e ela era bonita porque tinha várias pétalas, ela não era simples. E essa flor é bem simples, só tem 3 pétalas, né? Aqui não é nem de camada das pétalas, é apenas. Só tem 3 pétalas, a coitada. Então, ela é bem judiada nesse sentido. E o que o príncipe pergunta pra ela é se ela viu os homens. E o que essa flor diz é justamente que talvez existam 6 ou 7. Ela não sabe ao certo. Até porque esses homens só passaram por ali. Então, ele viu uma caravana passando por ali e nunca mais viu nenhum homem. E é interessante até ver que ela entende a situação na perspectiva dela. O que não tá errado de certa forma, mas é uma simplificação. Não é uma retratação fiel da realidade. Que ela diz que os homens não gostam de ficar no mesmo lugar. Os homens, eles são levados pelo vento porque eles não têm raízes. Eles não gostam de raízes. Eles gostam de ficar andando. E por que ela diz isso? Porque assim, uma planta, ela fica parada. Se ela ficar parada e ela ficar para fora da terra, ela recebe o vento. A árvore recebe vento, arbusto recebe vento. O que impede ela de sair voando é que ela tem raiz no chão. E também existe aqueles arbustos, inclusive, que os arbustos são vivos, que é tipo uns coisinhas de faroeste que ficam rodando por aí, tá ligado? Que diriam uma planta viva. Pode parecer que não, tá morto. Não, mas tá vivo. Sério mesmo, tá vivo aquele negócio. E é levado pelo vento, porque não tem raízes, né? E então, como homens, eles não ficam parados, eles não têm raízes. E eles não gostam de raízes, porque
Talvez essa planta tenha, talvez, visto algum homem que tenha raiz, que tenha ficado num lugar, etc., por um certo tempo, mas ele sai andando, mostrando essa natureza inquieta do homem de sempre buscar algo a mais. O que, por si só, eu já poderia fazer um vídeo de mais de 1 hora, falando sobre a inquietação do homem em relação à natureza e a busca por Deus. Mas eu vou me restringir a falar apenas isso, por enquanto, pelo menos. Eu acho que o da flor é mais ou menos isso que o autor queria mostrar pra gente, essa questão da resiliência de alguém que permanece num local, apesar da dificuldade, e ver outras pessoas transitando, pessoas que são inconstantes, pessoas que passam por ali na vida dela, né? Por aquela dificuldade e deixam a flor ali. Porque também poderiam levar a flor com eles, né? Mas não se importaram com ela ou não quiseram levar, enfim. E a planta é condenada a ficar naquela dificuldade pra sempre, basicamente. E as descendências dela também, porque talvez ela tenha sementes de flores que talvez vão desabrochar ali, vão germinar, né? Desabrochar pra flor. Mas vão germinar, depois vão desabrochar, mas elas nunca vão sair de perto de onde aquela flor tá. Sabe? Talvez um dia chegue na civilização, depois de várias gerações. Mas dificilmente vai sair muito perto de onde ela tá. A não ser que um pássaro pegue, mas tudo bem. Enfim. A próxima coisa que o autor coloca é a questão do eco. Esse aqui eu acho que dá pra resumir bastante dizendo que, de certa forma, a busca por contemplar as coisas da Terra é tipo aquela ideia ainda do príncipezinho contemplando o pôr do sol. Ele busca nas coisas da Terra, nas coisas físicas, na beleza das montanhas, enfim, no ambiente, é, amigos. E o que ele recebe é que ele vê coisas belas, vê coisas bonitas, ele recebe o eco de volta, mas é um eco natural. Ele só recebe o que ele já enviou. Ele só vê a beleza, no caso, ele só recebe uma beleza, só recebe satisfação do que ele já viu. Então, né, não tem muita novidade aí, não é o que você busca quando você quer amigos. Tô mostrando que não adianta você ficar procurando a satisfação de uma vida comunitária em viagens, em jogos puramente, sabe? Se você tá buscando uma comunidade, você quer um senso de pertencimento. Então não adianta ficar buscando essas coisas supérfluas, sabe? Depois ele desce, andando pela neve, andando pelas rochas, etc. Ele acha uma estrada. Nessa estrada ele vai andando e acha um. Acho que seria um rosal, não sei. Mas um local onde tinha muitas rosas. E ele fica decepcionado. Por que fica decepcionado? Por causa que lá no começo a flor dele, no caso a rosa, meteu um migué nele e falou que ela era única no universo, sendo que a gente sabia que já era mentira. Vamos fingir que não, né? Mas tudo bem. E ele ficou extremamente infeliz por causa que ele achava que o valor daquela flor estava justamente no fato que ela era única. Tipo, assim, vamos lá. Isso aqui também daria mais um vídeo inteiro, mas eu não quis retirar, porque eu quero deixar todas as coisas juntas aqui. Que atire a primeira pedra quem nunca pensou que a pessoa que tá perto de você é única. Vamos lá, atire. E assim, se você ainda acredita, é porque você não foi pra internet. Eu já falei isso em outro vídeo sobre a questão de as pessoas que vivem isoladas em certos locais ali e tal. Foi sobre, se não me engano, os asteroides e a Terra, a primeira entrada, né? Mas, tipo assim, vamos lá. Talvez tenha uma pessoa na tua vila, seja teu melhor amigo, ou seja sua prima, seja sua mãe, enfim, você acha que é a pessoa única no mundo. Mano, se tu for pra internet, tu sacode uma árvore e acha 15 iguais. É tão simples quanto isso. E por que que isso acontece? Por causa que os seres humanos eles reagem a incentivos e existe uma quantidade limitada de respostas que nós podemos é, estipular para as coisas. Obviamente, cada pessoa tem uma individualidade ali, né? Nesse sentido de pequenas nuances de respostas exatas, elas são infinitas. Mas de formas de pensamento, elas são limitadas. As pessoas são muito próximas umas das outras. Até por isso que, pessoalmente, você pode não concordar, mas pessoalmente, eu acredito que MBTI e Enneagrama é útil, apesar de não ser verdade, precisamente. Mas é extremamente útil, cara. Por causa que ele mostra como agregar essas pessoas e entender por que tem pessoas semelhantes, mas ao mesmo tempo diferentes. Então, realmente eu acho que funciona, sabe? É essa totalidade do que eu gostaria de dizer pra vocês. E se você acredita que a pessoa que você mais ama é única no mundo, bicho, não é não. Tem várias pessoas parecidas com elas. Talvez o único que tenha sido único, no sentido de personalidade, é Jesus Cristo. Talvez isso.
mas eu não posso dizer com certeza. Assim, único em essência, em alma, todos nós somos únicos. Mas em questão de comportamento, talvez não. Então, né. E eu digo talvez não por questão de prudência, porque eu não tento como dizer isso com certeza. Mas enfim, de qualquer forma, se você acha que as pessoas são únicas, tipo, não, essa aqui é a única pessoa no universo, se a pessoa morrer nunca vai encontrar ninguém igual. Não, vai ter pessoas muito parecidas com ela, sim. Talvez não vai encontrar uma pessoa que vai ter um carinho por você, que vai fazer coisas por você, que vai agir de uma certa forma ou usar certas frases. Isso de fato. Porém, o que eu tenho que dizer pra você é que existem muitas pessoas que vão agir parecido com ela, sabe? Então ela não é única nesse sentido. E ele lembra da forma como essa Rosa iria reagir, dizendo, não, porque é bem capaz dela morrer de verdade só pra me humilhar aqui, só pra escapar desse ridículo. Por causa que a gente às vezes gosta de pensar que é único, pensar que não existe mais ninguém igual a gente, mas existem sim pessoas iguais a gente. Não idênticos, nada igual, acho que seria até exagero, mas tem muitas pessoas equivalentes, vamos dizer assim. Não é um igual total, mas é um igual muito parecido, vamos dizer assim. Tem muitas propriedades semelhantes, mas não é a mesma coisa no universo. Tá? E ele se sente pobre. Pobre no sentido, acho que puro da palavra mesmo. De ter pouca coisa, sabe? Ele só tinha uma rosa, 3 vulcões, um deles extinto, então ele não tinha muita coisa. Ele se sentiu realmente, não sei a palavra isso que inútil, mas ele se sentiu sem posses, sem coisas que ele deveria se orgulhar, de que ele deveria ficar feliz, sabe? E ele chorou por causa disso. Ele ficou muito triste, cara. E é compreensível, porque, tipo, você pensa que você é rico, que você tem pessoas incríveis, porque você achou a melhor pessoa do universo, etc. E você tem algumas coisas, tem sua casinha, tem ali, né? E quando você percebe que outras pessoas podem ter a mesma coisa, às vezes, ou que não é uma coisa única, enfim, você se sente diminuído de certa forma. Não é que aquela coisa não tem mais valor, mas você sente menos, sabe? E depois disso, finalmente, parte que eu, assim, eu acho que é o ponto alto. Na minha opinião, deveria ter um capítulo sozinho, mas se o autor colocou aqui um capítulo compartilhado, tudo bem. Vamos ler também. Que é o capítulo da raposa. E até faz sentido se você for ver depois da parte da rosa, mas enfim, dá pra fazer também. A raposa, ela chega ali pro príncipezinho e ela dá o oi pra ele. Perceba que, tipo assim, ele tava todo fechado. Ele tava todo. Me fugiu a palavra agora. Lembrei, a palavra é em recolhimento. O príncipe tava em recolhimento, ele tava dentro de si mesmo, sabe? Ele tava internalizando as coisas dentro dele. Ele tava cuidando dos seus sentimentos, ele tava triste, sabe? Ele tava tentando lidar com isso. E a raposa chega nele. E o príncipezinho não viu nada, né? Tanto é que a raposa tem que dizer onde que ela tá, né? Eles começam a conversar, papo vai, papo vem. O príncipezinho fala, vamos brincar, tô triste. Tratando dela como se fosse, tipo assim, só um entretenimento. De novo, lembre-se, o príncipe é extremamente egoísta. Pode parecer que agora é pra ser egoísta. Mas é egoísta, bicho. Eu parei de falar porque, sei lá, virou prego batido já, mas. Ele viu as rosas. E em vez de tentar conhecer as rosas, ele olhou e falou: Ah, mas eu não sou especial, né? É que assim, eu comecei a achar que as coisas são meio óbvias, então. Meio que por isso que eu estou pulando algumas coisas. Senão esses vídeos talvez teriam todos 1 hora. Se eu ficar. Na verdade, principalmente os finais, né? Porque os finais vão repetindo mensagens. Mas enfim. O príncipezinho tá extremamente egoísta querendo brincar. E a raposa diz: Não, não posso, você não me cativou. Porque eu vou brincar com você. O príncipezinho pergunta o que quer se cativar. E a raposa diz que é criar laços. E aqui eu protesto. Eu achava que era muito bonita essa questão de criar laços. Mas eu protesto veementemente. Por causa que se você for ver a definição de criar laços, na verdade, não é cativar. Cativar é tornar cativo. É deixar a pessoa presa a você. Talvez se você formar laços for se prender a laços com a pessoa, pode ser. Mas não é no sentido bonitinho que nós conhecemos, não, sabe? Tanto é que se você for ver a definição que tem no dicionário, cativar é tornar cativo. Cativo é aquele que é preso contra a sua vontade. Então, se você for até analisar o texto ali, a gente vai fazer isso aí, tá? Não se preocupe. Não é finalização do vídeo ainda. Ali a ideia de você ter necessidade de uma pessoa é que você não consegue se afastar dela completamente, porque você tem uma história que não depende mais de você apenas. Uma história que depende do outro, então você depende do outro pra ter tua amizade, e você não consegue se desvencilhar completamente, porque aquela história já aconteceu.
Então, se você fez certo, vai continuar aquele passado sendo certo. Se você fez errado, aquele passado vai continuar errado. Então, não tem o que se fazer. Essa ideia de criar laços é cativo da relação. Você não é preso fisicamente, mas aquela história, aquilo que você tem com a pessoa, te prende, além do que você gostaria de ficar muitas vezes. Entende? É nesse sentido mais. Então, se você, assim, não gostou e até tá duvidando de mim, vá procurar a etimologia da palavra cativar. Cativar vem de captivare, do latim, que é basicamente capturar, pegar como prisioneiro, no caso, segurar alguém contra a sua vontade. E se contra a sua vontade, no caso, eu acho que seria simplesmente o fato da pessoa só ir embora mesmo e dane-se. Que é o que o vizinho queria fazer, que ele só queria passar reto e dane-se, porque ele é egoísta mesmo. Então, nesse sentido, a raposa é contra. Não quer que ele seja livre de apenas ficar passando pelas coisas e dane-se. Ele quer que ela seja livre, mas livre junto com ela. Quer que tenha uma relação com ela. Então, ele reduz sua liberdade dentro de uma relação. O que é bom, sinceramente, eu gosto. Eu acredito que isso é positivo. Isso eu falo não no sentido de crítica, mas realmente eu acho que assim funciona o relacionamento. Você perde alguma liberdade tua, como por exemplo, quando você é pai, quando você é mãe, quando você tem um irmão mais novo, sabe? Você tem relações, tem amigos, então você deixa de fazer algumas coisas. Você abre mão, obviamente, voluntariamente, né? Da sua liberdade pra agradar o outro, pra cuidar do outro, sabe? Pra servir mesmo. Isso, no fim das contas, é amor, né? Beleza. Daí, pergunta ali se é daquele planeta, etc. E também um papo muito legal da raposa com o príncipe, dá perguntando como que é aquele planeta, se lá tem caçadores, e lá se tem galinhas. E ela diz, não, tá bom, mas lá nem tudo é perfeito. Eu acho muito interessante isso aqui, por causa que, cara, essa raposa aqui, obviamente, isso aqui é um livro pra criança, né, mas esquecendo isso momentaneamente, obviamente ela está extremamente interessada no Pequeno Príncipe, talvez até meio flertando com o Pequeno Príncipe. Fica claro, extremamente claro isso. Só não vê quem não quer. Tanto é que, tipo, até vê, tipo, o que normalmente os romances mais bonitinhos, na minha opinião, é, tipo, a mulher da relação que dá algum sinal pra que chegue, né? Então, ela deu olá, e daí ele é que quis ter a iniciativa de brincar com ela. E ela fala, não, não é bem assim, né? Não é festa da uva aqui, Karma lá, não é a casa da mãe Joana, não. Tem que me cativar. Tem que me dar atenção, tem que cuidar de mim. Então, eu vejo como um flerte. Não no sentido apenas de ficar falando bobagem um pro outro, mas de realmente eles estão se conhecendo e tendo uma relação. A fanbase da Rosa vai achar isso horrível. Eu não ligo. Eu prefiro o Pequeno Príncipe com a Raposa. Até porque a Rosa é tóxica. Enfim, se não gostou, deixa um dislike. Mas eu acho que a Rosa é extremamente tóxica. E a gente não vê uma melhora dela. Talvez ela tenha melhorado, mas não sabemos. Até onde eu li, pelo menos aqui. E depois disso, eles começam a conversar ali, que é criar laços, enfim. E daí a raposa diz: não, porque veja bem. As galinhas e os homens são todos iguais pra mim, porque eu não ligo pra eles. Tanto faz. São iguais a todos os outros. Que nem eu falei ali sobre, você passa todo dia por, às vezes, milhares de pessoas num calçadão, às vezes sei lá, passa na Avenida de São Paulo, passa num lugar assim, no centro da cidade, e todo mundo é igual pra você. Você não liga. Você não importa com aquelas pessoas, pessoalmente. Talvez se importe enquanto humanidade, enquanto preservação da espécie, sabe? É uma coisa natural do teu cérebro. Mas você não se importa com cada uma especificamente. Se a pessoa, tipo, sumisse dali, não necessariamente morrer, mas se ela só saiu dali, você não ligaria. Puramente isso. Então, as pessoas são iguais, de fato, não tem nada errado nisso. Mas quando você cativa uma pessoa, aquele espaço da pessoa, a voz da pessoa, os interesses dela se tornam especiais, sabe? Às vezes, tipo, tem um negócio que uma vez eu vi uma pesquisa dizendo que as pessoas, elas têm uma reação no cérebro que quando ela sente o celular vibrando, o celular tocando, é semelhante como se tivesse um amigo muito amado perto delas e a pessoa que falou isso, tipo, usou isso como um argumento de, nossa, veja como a tecnologia está substituindo as pessoas. Mas não necessariamente, não está substituindo talvez as pessoas, mas talvez o contato físico. Porque às vezes você conhece pessoas muito legais longe de você, porque é meio difícil achar pessoas legais vezes perto. Por questão de escassez de espaço, enfim, de se encontrar, é mais provável que você encontre alguém longe de você. Mas nota uma coisa, o foco não tá no aparelho em si, o foco não tá às vezes necessariamente no YouTube, às vezes tá, TikTok, YouTube, Instagram,
mas às vezes o foco está na pessoa que mandou mensagem pra você. Então, você escuta o toque e você pensa, nossa, é meu amigo. Ele respondeu aquele negócio que eu queria tanto falar, que não tem ninguém aqui perto que responda, que me entenda. Então, talvez seja isso. Fica aqui minha defesa. E você sente isso, você sente os passos que a pessoa é diferente, e sim, passos das pessoas são diferentes. Acredito, eu consigo diferenciar muito bem. Não é só porque eu tenho orelha grande, mas enfim. Pô, você vai ver ali, cara, a raposa tá implorando pra ser cativada. Ela realmente quer que o príncipezinho esteja com ela. Ela antecipa a amizade deles. Como eu falei, às vezes fica pensando como é a pessoa, etc. Fica de longe, observando. Eu falei num vídeo atrás, não lembro qual é especificamente agora. Mas, pô, ela tava planejando. Obviamente, ela não conseguiu planejar muito antes, mas quando ela viu pelo Pequeno Príncipe, pensou: não, se você me cativar, eu vou olhar pro trigo e vou lembrar de você. Então, eu ainda vou sentir saudade de você. Isso é bom. Eu quero sentir saudade, eu quero que você me cative, eu quero ter essa experiência legal com você, sabe? Eu quero ter essa vivência, sabe? Eu quero estar com você. Eu quero viver isso. Isso que eu acho muito bonitinho na Raposa, sinceramente. Toda bonitinha, toda fofa. Tanto é que eu tive muita dificuldade de dublar a Raposa, porque eu não achava uma voz que parecia muito legal. Porque, tipo assim, eu não tinha carinho pela cobra. Eu só fiz uma voz assim, sabe? Enquanto que a Raposa, cara, eu tenho muito carinho pela Raposa, então eu demorei a conseguir fazer uma voz minimamente aceitável, sabe? Tanto é que a única voz que eu consegui acertar foi essa aqui, ó. Tu não és daqui? Foi, eu usei essa frase milhares de vezes pra conseguir acertar bem certinho o timbre. E eu sei que eu não consigo manter. Mas enfim, coisas de quem admira muito dublagem e é péssimo nisso. Enfim, de qualquer forma. Ela tá literalmente implorando. Todo respeito à raposa, mas o jeito que ela fala aqui até parece aqueles cachorros sem vergonha que estão se arrastando no chão pedindo carinho, sabe? Fica de barriga pra cima, tipo, me faz carinho, mano. Enfim, voltando. E ela pede, não, se você quer alguém, mano, me cativa, você tem que dar tempo. Não é tipo, cheguei, conversei e vou embora. Para com essa palhaçada que tu fez, esse negócio egoísta, de você não gostou, vai embora. Tá fazendo nos asteroides. Chega aqui, me cativa, tem uma história comigo e lembre de mim. Porque, pô, assim, de todo mundo que leu O Pequeno Príncipe, sinceramente, quem lembra do Senhor do Lampião? Quem que lembra do Vaidoso? Talvez lembre. Mas quem que lembra do Geógrafo? Cara, acho que o que menos eu ouvi citar era o Geógrafo. Tanto é que quando eu li a primeira vez, eu olhei e falei: pera, tem um Geógrafo? Porque assim, o Senhor do Lampião eu já tinha ouvido falar por cima. Mas, cara, o Geógrafo não sabia. Porque realmente não importa na história. Além do fato de ele mandar o Pequeno Príncipe na Terra, sabe? Enfim. Não menosprezando o geógrafo, obviamente. Eu gostei dele, mas, tipo, a construção do personagem dele ali, a forma que os vizinhos tratam ele e tal, não importa muito. Enquanto que agora, cara, ele constrói uma história com a raposa, a gente lembra da raposa, todo mundo fala da raposa, o pessoal também fala da rosa, enfim. Mas, cara, perceba que ali a gente só fala dos outros, do rei, do homem de negócios, do bêbado, por causa dos defeitos dele. Como o geógrafo não tem um defeito muito claro, ele só não aproveita ali o conhecimento que ele produz. Você não lembra dele. Esse é o ponto. Você só lembra dos outros porque você não gosta deles. E agora você tá lembrando da raposa porque você gosta dela. Essa é a diferença, sabe? Continuando. Ele continua ali, fala dos ritos, como é importante ter horas, etc. E, cara, eu sinto muito esse negócio de horas. Se você vai pra escola e vê um amigo teu, tu fica ansioso pra ir pra escola por causa dos teus amigos. Se você, por exemplo, pega o ônibus com uma pessoa e você só vê a pessoa naquele ônibus, e na ida ainda, na volta você não vê a pessoa, você vai ficar preparando o coração quando você for ver ela de manhã. Então, sim, existe esse negócio. Você se prepara teu coração, você tem que ter ritos. Esse negócio é muito verdadeiro, acho que não precisa explicar muito. Gostaria de explicar uma coisa além mesmo, sabe? Então, é importante isso. Ela usa exemplos caçadores que vão pra quinta-feira ali dançar, então a quinta pra ela é especial por causa disso, sabe? A gente pode usar, por exemplo, questão de ritos, às vezes, como sair pra algum lugar, por exemplo, bicho, ir pro cinema é importante? Absolutamente não. Ir pro cinema com a tua família é importante ou com teus amigos? Sim. Por que é importante? Simples, porque você vai dar risada, igual um animal. Por que eu gosto de sair com meus amigos? É porque eu vou pra um lugar específico? Não.
Se a gente literalmente ficasse dando volta numa rotatória com o carro passando em volta, não importaria. Porque a gente tá conversando, é, tirando sarro, sei lá, falando qualquer coisa. Isso que é importante. Então, assim, o rito é importante por quê? Porque ele tem um significado além dele. Não é o rito em si, não é a coisa que está fazendo, não é a quinta-feira que é importante para ela, não é a dança que é importante, mas o que ela pode fazer, o que tá por trás disso, né? Daí vai lá, a raposa tem que se despedir, ela fica chorando, obviamente, porque ela deixou cativar, ela realmente gostava do Pequeno Príncipe. E o príncipezinho volta lá pras rosas, que é basicamente a parte que justifica aqui o fato dessa benção de capítulo estar junto do outro. E ele fala ali, mano, vocês não são igual a minha rosa, por causa que minha rosa eu passei um tempo com ela, fiz coisas pra ela lembra de coisas que fiz pra ela vai se comportar diferente comigo, especificamente, sendo que com outra pessoa que passa pelo meu planeta, ela talvez não ligue tanto. Talvez seja diferente, talvez seja melhor, seja pior, mas não igual a mim. Isso que faz dela única. Isso que faz dela a minha rosa. Por isso que nós somos seres humanos únicos no mundo, porque eu nasci de uma mãe e de um pai especificamente, as pessoas me conhecem do lugar, eu fiz certas coisas. Mesmo que meu pai e minha mãe tivessem outra pessoa igual, exatamente igual a mim, mesmo que tivesse um clone meu, o que eu fiz, o que eu escolhi, certo? Isso me define. Se por algum motivo fizessem, vamos tirar essa parte de clone que tem a mesma mente. Temos a pessoa que tem o mesmo corpo do que eu, e colocasse a mente de outra pessoa dentro, essa pessoa seria diferente. Não só por causa das opiniões dela, etc., mas por causa que eu, dentro do meu corpo, fiz certas escolhas, eu tenho certas predisposições. Então, mesmo que supondo eu tenho um corpo atlético, eu tenho um cérebro perfeito com toda a informação do mundo e só a personalidade da pessoa foi colocada aqui, a pessoa vai ser diferente, sabe? Vamos dizer que conseguiram fazer isso perfeitamente, não tem nenhum problema conceitual em relação a isso. Cara, ainda assim vai ser diferente. Essa pessoa vai usar o conhecimento de forma diferente e depois de um tempo a gente vai ser pessoas diferentes de novo. Supondo que eu exista e essa outra pessoa no corpo idêntico ao meu exista, né? Então, sabe? É isso. Esse é o total do ponto. A pessoa escolhe fazer como ela viveu, como escolheu viver sua vida. E por fim, ela fala aquela famosa frase que, com todo respeito, cara, se você só conhece essa frase aqui, você é aquela pessoa que só vê o livro na internet e fica falando provavelmente sobre o livro sem ter lido ele. Não entende a proposta, só fica falando frases dele. Isso é uma coisa que eu odeio, cara. A pessoa pega uma frase do livro e fica falando sobre o que ela acha que é o livro e não vai ler. Por exemplo, tem pessoas que falam sobre o número 42 lá do Mochila das Galáxias. Eu li? Não li. Pretendo ler. Mano, tem uma partilha aqui cheia. Eu acho meio difícil, mas talvez eu leia. Mas eu vou ficar dando pitaco na bênção do 42? Ou ficar falando disso querendo ficar na cara dos outros, sendo que eu não li? Não. Não tem problema. Eu não estou fazendo nada demais. Agora tem pessoas que ficam falando, tu és eternamente responsável por aquilo que cativas e usa isso da forma mais burra possível, tipo, até naquele sentido, tipo, não, você me tratou bem, então agora você é obrigado a ficar comigo. Tipo, mano, se você leu O Pequeno Príncipe, genuinamente, se você leu, você viu letra por letra, e você tirou essa conclusão, eu tenho que questionar sua capacidade de interpretação de texto. Porque, literalmente, a raposa acabou de dizer, não, tudo bem, você vai me cativar, você vai embora. Tu não leu nem o capítulo 17, bicho. Entende? E tem pessoas que realmente, genuinamente falam isso. Isso me deixa meio puto. Enfim. hum, É isso que eu queria falar. E essas coisas que me revoltam. Eu gosto muito da raposa. Então, é negócio, tem um carinho especial pelas coisas que se importa, né? E lembre-se, eu sou apenas um pensador errante. Obrigado por dedicar tempo a mim. Obrigado por assistir meus vídeos. Meus vídeos são longos. Eu sei que às vezes é maçante. Eu sei que às vezes eu fico puto com as coisas, mas sei lá, eu só quero falar mesmo. Sinceramente, esse vídeo não é pra pegar 1 milhão de visualização. É só pra deixar registrado o que eu pensava mesmo. Eu acho que é um vídeo um pouco mais pra mim e pra algumas pessoas que eu gosto. Enfim, eu vou ficando por aqui. Deixa teu comentário aí. Diga o que você achou. Se você gostou, o que você não gostou. E, cara, lembre-se que o que te torna único não é o que você fala, provavelmente. O que eu tô falando aqui, outra pessoa provavelmente vai falar. Isso não me torna único. Mas o tempo que você passa com a pessoa, o que você gosta, como isso molda a tua vida, isso te torna único.
Então, é isso. Se inscreve no canal também, tô esquecendo de falar, porque daí você recebe as notificações. Faz parte aqui do nosso canal, incentiva o nosso trabalho também. E também peça vídeos, se você quer pedir que eu leia uma coisa específica. Talvez eu leia o 1984 daqui a pouco. É um livro que eu gostaria de ler. Enfim, por enquanto eu vou me resumir, vou me limitar a livros que têm domínio público para que eu possa ler tranquilamente aqui. E é isso. Eu já procrastinei demais esse fim de vídeo. Vou ficando por aqui. Fico com Deus, até a próxima. Tchau.